Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor. Já tivemos um momento de oração. Temos a certeza que Deus, Ele cumpre as suas promessas, de que Ele ouve e responde segundo a vontade dEle. Vamos agradecer a Deus por esse momento e prosseguir com a obra que é devida a nós fazer. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por estar na tua casa e saber, grandioso Deus, que o Senhor atenta aos nossos corações, os pedidos, os agradecimentos. E o Senhor responde, Pai amado, segundo a tua vontade. Colocamos diante de ti, a tua igreja, cada servo teu, que nesse momento que passamos aqui, Pai amado, diante de ti, colocando diante do Senhor as nossas petições e agradecimentos, que possam ser respondidas, Pai amado, segundo o teu querer. Som dos nossos corações, vira, grandioso Pai amado, a ansiedade do coração dos teus servos e responde, ó Deus, segundo o teu querer. Abençoa, Pai amado, o teu servo, pastor Eliezer, as mensagens, grandioso Deus, que vem impactando os nossos corações a seguir, Pai amado, os teus caminhos, seguir a tua cruz e cumprir o teu querer. Nós queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Tu provês, não, enche-me com o seu Santo Espírito, enche-me com a tua glória, enche-me com o teu querer, para que venha fazer tudo segundo a tua vontade.
fazemos os nossos cultos e temos na nossa coluna a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, a Natália, que é a sobrinha do nosso irmão Luiz e a irmã Marinalva, Elimar Alves Farias, Mário de Lourdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão da Terezinha, Manuela e Antoni, João Darlan, Tatiana, Fabiana, também da família da nossa irmã Marinalva, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaisa, bairro de São José, Maricá e as nossas autoridades. Nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, digno de toda honra, de toda glória, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar nesse momento Te agradando. Esse é o nosso objetivo, Pai. Quando saímos de nossa casa e viemos aqui, porque nós viemos colocar primeiramente as nossas vidas no Teu altar e depois, Senhor, sermos usados na adoração do Teu nome, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar nos movendo e nos dirigindo em tudo aquilo que estivermos fazendo aqui na Tua casa, em adoração ao Teu nome, Pai. Pai, abençoe, Senhor, todos os pedidos feitos na coluna de oração. Toma, Senhor, cada nome e cada necessidade. Esteja abençoando cada irmão que está aqui à frente, que está aqui na Tua igreja nessa noite. Sonda cada coração, vê a necessidade de cada um deles. E, Senhor, esteja também com aqueles que estiverem assistindo esse culto pela internet. Senhor, toma-os em Tuas mãos, sonda os seus corações e também responde conforme a Tua santa e bendita vontade. No nome de Jesus. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante do Senhor. Primeiramente, coloque a sua vida diante dele, porque ele tem o poder de sondar cada coração. Nosso Deus, ele é poderoso.
tema da nossa mensagem é: onde está a nossa confiança? É uma pergunta, o tema da nossa mensagem. E nós vamos estar refletindo no livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Nós vamos estar lendo o texto, logo após nós estaremos orando, pedindo a Deus a orientação para a reflexão na sua palavra. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Por que todos estão chorando? Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabe tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, e então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou a Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles lhe disseram aos mensageiros de Jabe: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia já havia massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, usa o seu servo, Pai, na reflexão da tua palavra. Pai, que tu possa, Senhor, estar com cada coração aqui presente, com cada um que estará acessando esse culto pela internet, para que o Espírito Santo esteja falando a cada coração, inclusive ao meu, Pai. Que tu possa, Senhor, estar nesse momento escondendo o teu servo atrás da cruz de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui começa uma nova dispensação, a dispensação dos reis, tá? Aonde Saul já havia sido aclamado rei. Antes dele ser aclamado rei, ele foi ungido por Samuel, direcionado por Deus, né? Ele pegou Samuel, ungiu Samuel, Samuel se tornou rei. E aqui é um momento muito bom na vida de Saul. Eram os primeiros passos de Saul. E quando nós vemos os primeiros passos de Saul, Saul tinha tudo para ser um rei bem-sucedido. Ele começou muito bem, ele mesmo começou muito bem. Por quê?
quando Samuel foi escolher, ele falou: olha, a minha tribo é menor, a minha família é menor, eu sou o menor. Então ele começou com humildade, né? E é assim que Deus, Ele exalta, Ele resiste aos soberbos e confere graça aos humildes. É assim que a sua palavra nos ensina. Então ele começou com humildade, de uma tal forma que quando foi escolher o rei através das sortes, quando foram tiradas as sortes até chegar na família de Saul e até a sorte chegar a Saul, né, para ele ser escolhido como rei, quando eles foram ver se Saul estava na reunião, Saul não estava nem ali, ele estava junto com as bagagens. Acho que ele estava até escondido naquele momento, porque ele sabia que ia ser escolhido, porque antes Samuel o havia ungido como rei, e o Espírito Santo de Deus havia confirmado isso, porque ele foi tomado pelo Espírito de Deus, ele começou a profetizar no meio dos profetas, e tudo aquilo que Samuel falou para Saul aconteceu com ele, e ele já estava sabendo que seria o rei. Aí quando definiram o reinado, ele estava lá escondido no meio das bagagens, que o povo veio de todos os lugares, né, de todas as tribos, e ali estavam as bagagens daquele povo que havia se reunido ali, e ele estava escondido ali, porque ele não queria aparecer. E o interessante é que quando ele aparece, ele era mais alto do que todos os homens daquele tempo, ele se sobressaía do ombro para cima. Então, Deus escolheu um homem que sobressaía entre os outros, mas na visão do próprio Saul ele era pequeno, e era assim que Deus queria usar Saul. Ele queria engrandecer o seu nome na vida de Saul. E nesse primeiro momento aqui surge uma batalha. Olha quanto tempo depois, mais ou menos um mês depois desses fatos que eu estou relatando aos irmãos. Se a gente ler no capítulo 10, a gente vai ver tudo isso que aconteceu com o povo de Israel, inclusive as orientações de Samuel, de como seria o reinado, de como eles ficariam ali sujeitos ao rei, de tudo aquilo que eles deveriam fazer como deveres de um povo que estava agora adotando um reinado para si. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que aonde nós colocamos a nossa confiança? Nossa confiança está em Deus, e nós não podemos nos submeter a qualquer outra coisa, a qualquer outro alguém. E aquele era o povo de Deus, já estava vivendo uma nova dispensação, como eu falei, uma dispensação de reis, no qual Deus queria usar os reis também como instrumento seu, e o reino continuar um reino teocrático, que foi assim que aconteceu logo depois com Davi. Davi era apenas um instrumento de Deus, e dirigia o povo sabendo que ele era apenas um instrumento. Quem era o verdadeiro rei era o próprio Deus. Davi tinha isso em seu coração e sabia disso. Salomão também começou com essa filosofia de reinado, logo depois ele se desviou. A gente vê que as pessoas muitas vezes começam bem, né? Mas daqui a pouquinho elas vão e caem. Foi o caso de Saul, porque quando a gente fala de Saul, a gente só lembra de coisas negativas que ele fez, não é verdade? Mas nesse princípio aqui, ele estava bem. Mas aí vem a palavra opressora, a palavra de submissão do inimigo, Naás. Aí a gente vê no versículo 1, o que Naás ele fala ao povo. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, a terra de Gileade. O exército de Naás cercou. Então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo, e nós o aceitaremos como chefe. O povo, ele teve medo, e aí queria fazer uma concessão. Eles se esqueceram de quem eles eram. Se a gente olhar aqui, Jabes não era uma cidade importante.
haviam outras cidades muito mais importantes. Aquela cidade era um vilarejo. Mas os amonitas, eles queriam conquistar aquele vilarejo. E assim, quando nós começamos a fazer pequenas concessões, nós acabamos perdendo muito. E o inimigo, ele estava querendo fazer isso. Ele queria atacar Jabes. Jabes não tem muita importância, né? Na questão geográfica do povo de Israel. Aí eu vou atacar Jabes, uma cidade, um vilarejo. E se ele conquistasse aquele vilarejo, logo depois ele ia querer um outro vilarejo. E assim isso iria acontecendo. E é exatamente isso que o inimigo faz na nossa vida. Às vezes nós vamos concedendo concessões ao inimigo, e ele vai tomando terreno, ele vai entrando na nossa vida, ele vai começar a entrar em todas as áreas da nossa vida. Mas isso não vai me afetar. Tá, mas você fez a primeira concessão, daqui a pouquinho você faz a segunda concessão, depois você faz a terceira concessão, daqui a pouquinho você está com uma aliança com o inimigo. E aquele inimigo era um inimigo que estava forçando um acordo. Ele queria fazer um acordo. Nós não fazemos um acordo com o inimigo. Quando nós fazemos um acordo com o inimigo das nossas vidas, com a sociedade, com os conceitos nossos, que são conceitos bíblicos, morais, éticos e espirituais, isso acaba por prejudicar a nossa vida. Nós acabamos por entregar algumas áreas para o inimigo, e ele não tem acesso, ele não pode ter acesso a nenhuma área da nossa vida. Nós não podemos permitir. E o que aconteceu aqui? Ele começou pela cidade mais simples e a mais modesta. Em segundo lugar, quando nós temos a nossa confiança, nós não podemos dar nenhuma possibilidade ao inimigo. Aqui a gente vê Naás respondeu: eu faço um acordo. Olha que acordo. Mas com a seguinte condição: furarei um olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Olha, fecha o seu olho direito. Todos os irmãos estão aqui. Fecha o olho direito. Faz esse teste. Tenta olhar, faz assim com o braço. Você consegue enxergar esse lado de cá? Alguma coisa do lado de cá? Você já percebeu que esse lado direito, e geralmente os guerreiros eram destros, né? De vez em quando surgiam canhotos, e aí era meio difícil lutar contra um canhoto, porque os guerreiros, eles mais se preparavam para enfrentar guerreiros destros. Quando você fecha esse lado aqui, eu, por exemplo, que sou direito, eu anulo todo esse canto de cá. A minha vista não alcança os 180 graus, né? Porque a gente, com os olhos abertos, a gente alcança 180 graus, não é isso? Claro que não é só se você tiver um olho igual ao de um lagarto, que você consegue os 360, porque o lagarto às vezes dá aquela volta no olho, né? Tem mais aqui em cima, tá? Mas se você perder esse lado da visão, sendo destro, você fica inutilizado para a guerra, para a batalha. Olha, ele não queria só uma concessão, não. Ele queria tirar alguma coisa do povo, tirar algo que a condição de reagir em algum momento. Eu vou tirar o olho direito. Bom, em primeiro lugar, para pensar. Eu vou fazer um acordo com ele. Vamos fazer um acordo? Vamos. Mas eu vou tirar o teu olho direito. Imagina você perdendo o olho, você sendo arrancado o seu olho, qualquer um que fosse, ou direito ou esquerdo. E você falar assim: não, tudo bem, a gente vai ir. Se não der jeito, a gente vai conceder perder um olho. Como é que é assim, gente? Que facilidade, né? Que eles aceitaram isso, por 7 dias.
Se isso não acontecer, a gente vai aí e perde o olho direito. Que é isso? Que povo submisso é esse? Que povo que ia passar por uma vergonha? Já pensou os homens, né? Depois daquele dia ali, depois de perderem a sua vista direita, não, eu sou servo dos amonitas e eles me castigaram tirando o meu olho direito. Aquilo era uma vergonha para os homens daquela cidade. E olha, o inimigo ele faz isso. Ele não quer apenas fazer um acordo, ele quer fazer um acordo para que nós percamos. Todas as vezes que nós abrimos oportunidade de um acordo com as coisas que são desse mundo, com o inimigo das nossas almas, nós vamos perder. Pode ter certeza disso. Você vai estar perdendo alguma coisa. E o desejo não era só perder, era envergonhar. E é assim que o inimigo faz. Ele nos faz não apenas perder, mas sairmos também envergonhados. Esse era o desejo de Naás naquele dia. E isso daí, levando para o lado espiritual, levando para a nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos sofrer perdas todas as vezes que aceitarmos um acordo com o inimigo. Nós não podemos abrir mão de forma nenhuma. Mas eu vou fazer isso daqui porque está todo mundo fazendo. Eu vou aceitar porque não tem jeito. Aquela cidade de Jabes, Gileade, deveria chegar para aquele homem e falar assim: olha, nós não vamos fazer acordo nenhum com você. Nós somos povo de Israel. Nós somos a nação escolhida por Deus. Nós não fazemos acordo com o inimigo. Nós não vamos nos juntar com você e agora ser um povo amonita, fazendo uma aliança com você. Mas infelizmente, hoje nós estamos abrindo concessões na nossa vida espiritual, deixando que algumas coisas até entrem dentro dos arraiais da igreja, fazendo mistura dentro das nossas, dos nossos cultos litúrgicos. O que é isso? Às vezes tem pessoas que entram dentro da igreja e falam assim: isso aqui é uma igreja? A pessoa fica confusa, porque há tanta coisa, há tantas luzes, há tantos palcos, há tantas coisas, e você não olha, não vê Deus, você não consegue enxergar Deus, você consegue enxergar o entretenimento, mas a palavra de Deus fica em segundo plano, a vida espiritual fica em segundo plano. Por quê? A igreja está mais parecida com o mundo do que parecida com a igreja. Está mais parecido com o povo que não é escolhido de Deus do que com o povo que é escolhido de Deus. E ali eles abriram mão rapidamente. Olha, daqui a 7 dias a gente se rende a você. Iam se render perdendo, iam se render passando por vergonha, iam se render sendo humilhados. E é exatamente isso que acontece quando nós não depositamos a nossa fé em Deus e estamos depositando a nossa fé em outras coisas. Bom, aonde está a nossa fé? Nossa fé, ela nos ajuda no meio da tristeza. O crente fica triste? Fica chateado? Fica. Ele passa por dificuldades? Passa. Mas ele não se rende à tristeza. Aquele povo ali, na hora que ele recebe a informação do que estava acontecendo lá em Jabes Gileade, diz o seguinte, versículo 4: os mensageiros chegaram a Gibeá, aonde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora Saul vinha chegando no campo com o gado e perguntou, olha só como é que ele estava ainda trabalhando com gado, né? Ele era um boiadeiro ainda. No momento que ele foi chamado, ele estava procurando as jumentas do seu pai. Então, ele era uma pessoa muito simples. Aí vinha chegando com o gado e perguntou, o que foi que houve? Por que todos estão chorando?
eles lhes contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. O que era aquele choro? O choro de desespero. Eles ficaram desesperados. Era o choro da derrota, não é? Pronto, eles vão perder o olho. Não pensaram em outra possibilidade, não. Eles estavam pensando assim: desespero, eles vão perder o olho. E depois que eles invadirem lá, o medo, choro do medo. Eles vão invadir lá, daqui a pouquinho eles vão chegar em todas as cidades, vão acabar invadindo todas as cidades, e nós vamos ficar envergonhados. É o choro da rendição. Eles já haviam perdido com aquela notícia. E, gente, a nossa fé é assim? Ou nós recebemos uma notícia de algo e falamos assim: então já era, então acabou. Ué, que fé é essa? Que confiança é essa? A nossa fé, ela é ilimitada. Se a nossa fé está em Deus, se a nossa confiança está nele, a nossa esperança, ela não se acaba. Ela continua, ela permanece. Mas aqueles homens se renderam à tristeza e continuariam tristes ali. Olha, aquela nação, os amonitas, eu esqueci até de falar a respeito deles, eu gosto de contextualizar, sempre ensino a igreja dessa forma, né? Sabe quem eram os amonitas? Eles eram descendentes de Ló. Os amonitas, os moabitas, e ali tinham os amalequitas. Eles foram condenados até a 10ª geração de não poderem entrar na congregação de Israel. Sabe por quê? Porque lembra daquela maldição que Balaão queria jogar no povo de Israel? Lá havia uma coalizão de moabitas, amalequitas e amonitas. Eles estavam ali com o seu Deus. O Deus do amonita era Quemos, o Deus da guerra. Olha, irmãos, nós estamos estudando sobre os reis de Israel na nossa escola bíblica dominical. Muito bom o estudo, nós estamos ali contextualizando. Quemos era um Deus que aceitava tudo quanto é tipo de sacrifício. Sacrifício de crianças, sacrifício de adultos. Ele era um Deus que cobrava de tudo dos amonitas. Eles também adoravam a Moloque. Era só aberração. E é interessante que Deus tem misericórdia desse povo. Quando Moisés, ele sai do Egito e vai passar pela terra dos amonitas, ele fala assim: não faz guerra contra os amonitas não. Deixa eles lá, porque eles são descendência de Ló. Ele tem misericórdia daquele povo, que era um povo primo, né, deles ali naquela terra. Mas se vocês verem a história dos amonitas, a gente vai ver que os amonitas sempre tiveram uma rusga contra Israel. Eles sempre fizeram guerra contra Israel, até no período dos Macabeus. Olha para onde foi. Mas há uma profecia do profeta Ezequiel, que fala sobre os amonitas, amaldiçoando aquele povo. Deus amaldiçoando aquele povo através do profeta Ezequiel, dizendo para eles: olha, porque vocês zombaram do meu povo, quando eles estavam sendo capturados, quando estava no exílio babilônico, quando eles foram capturados ali por Nabucodonosor. Eles debocharam da captura dos israelitas naquele momento de guerra, e eles inclusive participaram, capturando alguns que fugiam, entregando na mão dos babilônios. Ezequiel profere uma maldição, e depois de muito tempo, esse povo foi absorvido pelos povos árabes, foram perdendo a sua terra, e era uma nação forte, próspera ali. Hoje em dia, não existe mais esse povo. Esse povo foi absorvido por outras nações, foram amaldiçoados por Deus. Mas, naquele momento,
o povo estava chorando pela derrota dos amalequitas. Olha, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Devemos confiar no Senhor. No momento em que Saul estava ali com os seus bois voltando, enquanto haviam dois tipos de fé, dois tipos de confiança. Uma que trouxe revolta ao coração de Saul, porque no momento em que ele ouviu proferir aquelas palavras, ele ficou com raiva, com ira. O Espírito Santo, quando entrou ali, naquele homem e se apoderou daquele homem, ele falou assim: não, eu não aceito isso, eu não aceito que o inimigo prevaleça. E a gente não pode deixar que o inimigo, ele nos afronte, não. Nós devemos nos encher do Espírito Santo e nos arvorar contra ele. Não deixar que ele nos domine. Ah, mas o inimigo está tomando posse de tudo que eu tenho. Como é que é isso? Está tomando posse das coisas suas? Não pode. Se é a sua, foi Deus que te deu. Não permita isso. Se levante contra ele. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você pode afrontá-lo. Eu sempre falo isso para os irmãos: irmãos, nós não podemos nos subjugar ao inimigo, não. Nem podemos ter medo do inimigo, não. Nós temos que ter a confiança que Saul demonstrou. Vem cá, não, eu vou mandar os bois para todo Israel, e agora eu vou convocar o povo. Naquele momento da convocação, quantos vieram? 330 mil homens. Agora, eles já não eram um povo desunido, eles eram uma nação. Eles não viviam em 12 tribos, eles não viviam isolados em cidades. Aonde quer que eles fossem atingidos, atingia não só um vilarejo, não só uma cidade, atingia toda uma nação. E também um ensinamento para nós como povo de Deus: devemos estar sempre unidos, devemos estar sempre sentindo aquilo que alguém está sentindo dentro da nossa igreja. Alguém com dificuldade: estou tão triste, eu preciso orar pelo irmão fulano de tal que está passando por isso, está passando por uma dificuldade. Alguém, ele é povo de Deus também. Nós devemos estar unidos, nós devemos estar em comunhão, sentindo aquilo que o irmão está sentindo também, porque somos um só. O povo, quando foi convocado, veio com um só pensamento. Irmãos, se nós começarmos a ser movidos por um só pensamento, as coisas pequenas que acontecem no nosso meio ficarão de lado, ficarão sem importância. Porque às vezes eu posso fazer alguma coisa contra o Dirceu, sem querer, brincar de alguma forma com ele sem querer, mas ele está na mesma visão que eu. Ele chegar para mim e falar: pastor, fiquei chateado, mas isso daí não é nada não, só estou te falando, porque eu entender e acertar aquilo dali, porque existem coisas mais importantes na visão da igreja, não em pequenas coisinhas que pode nos prejudicar a nossa comunhão, a alegria de estarmos juntos. Olha, a igreja, quando ela começou, uma das frases lá em Atos capítulo 2 é que eles tinham um só coração. Não é verdade? Um só coração. Engraçado que falou um só coração. A gente tem um só coração, mas às vezes temos várias mentes pensando de maneira diferente, né? A minha mente pensa de uma forma, né? Mas a minha mente não pode prejudicar o meu coração, porque quando há essa diferença de mente e coração na Bíblia, a gente tem que entender que são coisas diferentes. O que é o coração? É o todo. É o todo do ser humano. O coração não é só o órgãozinho que tem aqui dentro, não. É o todo do ser humano. Quando fala no coração,
Nós temos maneiras diferentes de pensar, jeitos diferentes, fomos criados de forma diferente, sim, mas temos que ter uma mesma visão. Em último lugar, a nossa confiança nos torna firmes. Saul, ele ainda não estava firme sendo rei de Israel. É interessante que quando ele termina a proclamação e as pessoas o saúdam como rei, diz que no versículo final do capítulo 10 diz assim: e alguns homens levianos ou filhos de Belial, né? Quando fala que é filho de Belial, é ligado sempre a alguma coisa do mal, né? Belial parece que termina com al também, para a gente não se esquecer que quem é filho de Belial só pensa o mal e só vai em busca do mal. Naquele momento algumas pessoas chegaram e falaram assim: ele vai nos dirigir? Ele vai ficar à nossa frente? Que é isso? Isso é criador de boi. Isso entende muito de jumenta. Isso não entende nada de guerra. Ele não vai conseguir nos dirigir. Mas diz o versículo 6 em diante o seguinte, 6 até o 9: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensagem a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do Senhor, do que o Senhor poderia fazer. Então todos vieram com um só pensamento para seguir a Saul. Saul os reuniu, os levou a Bezeque. Haviam 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabe: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. Naquele momento, ele foi à frente do povo e ele se firmou como rei de Israel. Irmãos, confiados no Senhor, estaremos firmes. Aquele que confia no Senhor, ele é bem-aventurado. Aquele que confia no Senhor, ele tem raízes. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Eu já comentei a respeito de algo que eu sempre vi em Cachoeiras do Macacu, uma árvore no meio do rio. Eu ficava impressionado com aquela árvore no meio do rio. Por que eu ficava impressionado? Porque aquela árvore nasceu ali, o rio deveria cortar ela. Depois de um dado momento, o rio começou a ficar muito caudaloso, muito forte, com as chuvas, e ela ficou no meio do rio. E olha, irmãos, já peguei chuva lá em Cachoeiras do Macacu, no lugar onde fica essa árvore. Uma vez tinha uma ponte que eu tinha que atravessar, eu estava vindo da cidade de carro, e eu falei: gente, eu passo essa ponte ou não passo essa ponte? Eis a questão, né? Por quê? Porque a água estava quase por cima da ponte. Meu drama é: eu passo e a ponte vai embora junto comigo? Já era, né? Não ia sobrar nada. E eu passei por ali de carro e fui para a casa onde eu estava. No dia seguinte eu fiquei pensando: a árvore foi embora, não é possível, né? E aí quando eu passo ali caminhando para ir para a cidade, logo depois daquela chuva bem forte, no dia seguinte, a árvore estava no meio do rio, que ali estava a água. Ela estava perto de tudo aquilo que ela precisava para ter força. Saul estava com Deus naquele momento, ele estava firme, ele tinha força para vencer todo o mal, tinha força para vencer os inimigos, tinha força para vencer a batalha, tinha força para ser confirmado pelo Senhor. Olha, quanto mais confiança colocarmos em Deus, mais firmes seremos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos.
muda a minha vida. Que essa possa ser a nossa oração. Muda, Senhor, a minha vida. Mudança de mente. A palavra certa é metanoia. Quando nós mudamos a nossa maneira de andar e revertemos aos caminhos do Senhor e procurar os caminhos retos do Senhor. Mudança de mente, mudança de vida, só com Jesus.
seu nome para sempre. Pai, a nossa confiança está no Senhor. E, Senhor, que nós possamos jamais tentar fazer acordos, Senhor, com algo que não te agrada, mas que a nossa aliança esteja sempre firmada no Senhor. Pai, dá-nos uma semana de bênção, Senhor, uma semana de paz, uma semana na tua companhia, no nome de Jesus. Amém.